Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais um dia de vida e aqui estamos nós. Eu aqui, o Bispo Edson, e você aí, tomando seu café da manhã, se preparando para o trabalho, alguns até retornando do trabalho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor toque sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero provocar você com o versículo 6 do Salmo 18, onde diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Preste atenção nisso. Na minha aflição, o que eu fiz? Clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A primeira pergunta que nós devemos fazer num momento como esse, após ler um texto como este, é: será que o meu clamor tem chegado ao templo de Deus? Queridos, eu sei que não é o teu caso, mas eu conheço muitas pessoas que têm a mania de pedir oração, e até daí que surge aquela brincadeira do crente 6 horas, né? Do crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Porque muitas pessoas, mesmo estando em grande dificuldade, tentam terceirizar a oração. Elas tentam jogar para outra aquilo que é responsabilidade dela. E nós estamos aqui diante de um texto que fala que seja por uma dor, por uma decepção, seja medo, seja preocupação, seja por qualquer que for a situação que você esteja passando de dificuldade, você deve levar a Deus, transformar a tua dor, a tua dificuldade em clamor e não em murmuração. Falei muito esses dias, num culto de quarta-feira, sobre esta questão. As pessoas têm grande facilidade de murmurar, mas têm grande dificuldade em orar. Entendeu o que eu disse? Eu vou repetir para você. As pessoas têm grande facilidade em murmurar, mas têm uma grande dificuldade em orar. É muito mais fácil para elas ficarem reclamando, murmurando, lamentando pelos problemas, pelas lutas, como se a vida nunca fosse ter isso. Mas elas se esquecem que é um meio de nós irmos a Deus para buscarmos socorro, para buscarmos paz, para buscarmos alívio, para buscarmos resposta. E Deus, a palavra está dizendo aqui que nós seremos ouvidos por Ele. Então todos nós, no nosso dia a dia, somos acometidos por situações que sempre nos trazem algum tipo de aflição. Sempre nos provoca medo, dificuldade, nos inquieta, nos aflige. E como que nós devemos lidar com isso? Reclamando, murmurando, maldizendo? Não. Nós devemos lidar com tudo isso, orando e entregando nas mãos de Deus. Se livrar das inquietações, queridos, do nosso coração, é só através da oração, através do clamor, e nunca através da murmuração e da reclamação. O salmista, ele entendia muito bem esse processo. Ele sabia muito bem o que era atravessar momentos difíceis, mas ele sabia muito mais ainda como era para se livrar disso. E no seu coração sempre tinha um clamor a Deus. E Deus sempre tinha uma resposta para ele. Guarde isso. Sempre devemos clamar a Deus, orar a Deus, e Deus sempre terá uma resposta para a nossa oração, para o nosso clamor. Tanto é que o salmista diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Então, Davi não só reconhecia que Deus poderia ajudá-lo, Davi sabia que Deus iria livrá-lo das suas angústias se ele fosse até Deus. Então não basta apenas nós sabermos que Deus pode nos livrar, nós temos que ir até Deus em oração, em clamor e não em murmuração. Ficar reclamando da vida, murmurando,
não vai mudar a sua vida, não vai transformar situações. Mas orar e adorar, sim. Nós estamos fazendo uma série de ministração às quartas-feiras chamada Salmos Poderosos. Eu acho muito bacana ela, porque em uma das ministrações foi ministrado sobre vencendo o deserto com a adoração. A adoração é uma arma de guerra contra o mal, contra todo ataque de Satanás contra as nossas vidas. Ao invés de murmurar, adorar. Então, ao invés de reclamar, ore. Ao invés de murmurar, adore. E você vai ver as situações acontecendo e mudando e se transformando na tua vida. Sempre que você estiver aflito, angustiado, ansioso, ao invés de murmurar, ao invés de se desesperar, ao invés de reclamar, ao invés de se permitir ser tomado pelo desespero, corra para a presença de Deus. Corra para os braços do Pai em oração, em clamor, em súplica. A palavra fala isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E ele continua dizendo assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, Paulo fala isso para a igreja de Filipos. Paulo dá esse conselho para aquela igreja. Eu imagino que aquela igreja estava aflita, ansiosa, angustiada, preocupada, com medo talvez de alguma coisa que viesse ou que viria a acontecer, como talvez a tua vida nesta manhã, ansioso, preocupado, com medo, angustiado com alguma situação, desesperado com alguma situação. E Paulo chega e fala para ele assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Que nada venha gerar ansiedade no seu coração. Ele continua dizendo: mas em tudo, pela oração, olha só o caminho que Paulo dá, como o mesmo caminho que Davi, Paulo está dando para nós, pela oração e por súplicas e com ações de graça. Oração, súplicas e ações de graça. Orar, suplicar a Deus e agradecer a Deus. Ele fala que apresentem os seus pedidos a Deus. A grande pergunta que eu quero te fazer neste momento, antes de concluir esta explicação desse texto, é: você tem apresentado os seus pedidos a Deus todos os dias? Você tem levado as suas necessidades em oração a Deus? Aí Paulo conclui dizendo assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que assim seja na tua vida. Pai, que nesta manhã a tua paz, o teu entendimento, a tua graça, o teu refrigério venha tomar conta dos nossos corações. Oh Deus, eu oro por aqueles que estão aflitos, ansiosos, temerosos, angustiados, diante de situações que os afrontam, que os amedrontam, diante de circunstâncias que têm roubado a paz dos teus filhos. Eu oro por eles nesta manhã. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor venha trazer paz, que esta paz que excede todo entendimento possa guardar a mente, os corações, a alma e o espírito dos meus irmãos. Que o Senhor possa tocá-los de forma especial nesta manhã, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo alento, trazendo alívio. Que todo espírito de medo bata em retirada em nome de Jesus. Que toda aflição, toda angústia, toda ansiedade saia em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, de paz, de amor, de mansidão, de longanimidade, de temperança, de domínio próprio, este inunde agora estas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã de quarta-feira,
e no decorrer de todo o dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.